Então, nós vamos pedir ao nosso irmão Eliseu que faça a nossa oração. Pode ser, Eliseu? Pode sim. Queridos irmãos, vamos fechar nossos olhos, levar nosso pensamento ao Criador, ao nosso amado Mestre Jesus Cristo. Querido Mestre Jesus, nesse momento, Senhor, levamos nosso pensamento a Ti, para que esse estudo nós possamos aproveitar tudo o ensinamento que nos conduz. Agradecer, Senhor, pelos nossos amigos, pelas pessoas que nos amam, e procurar amarmos nossos irmãos da mesma forma como queríamos ser amados. Que a sua luz, Senhor, esteja sempre iluminando nossos caminhos, que possamos nunca sair das suas pegadas, Senhor. Protege nossas casas, a casa dos nossos amigos, dos nossos filhos, dos nossos amados. Cuide, Senhor, de nós, para que o mal não se faça morada em nosso coração, que possamos ter força e discernimento a entender a vossa mensagem e acreditar, Senhor, que tudo é possível quando se ama com o coração puro. Tenhamos fé e esperança na palavra de Jesus e do nosso Deus Pai. O nosso amanhã não nos pertence, pertence a Deus. Só Ele sabe cada segundo de nossa vida. Só temos que rogar a Deus e a Jesus que cada segundo seja proveitoso. Não percamos nem um segundo de tempo em coisas que não têm relevância. Mas que nos preocupemos sempre em amar e nos doarmos, ser caridosos, que o nosso coração seja limpo. Deus nos abençoe e cuide de nós hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus queridos, meus amores, nós estamos aqui no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. E nesses textos anteriores, nós acabamos descobrindo, né, que os trabalhadores da última hora são os espíritas, pelo fato de que o espiritismo, ele vem completar a obra, que numa outra leitura pode ser entendida como a realização da lei de justiça, de amor e de caridade. Allan Kardec, ele fala aos espíritos se seria possível pegar as leis morais, porque eles estão falando da lei natural, da lei divina, e que então o que é a lei natural, que ela é a origem de toda norma moral, ética. E ele disse se daria para dividir isso em 10 leis morais. E os espíritos dizem que sim, mas que a lei que resume todas chama-se a lei de justiça, amor e caridade. Então, é uma lei que ela foi se implantando na Terra ao longo de mais de 3.000 anos. Nós temos com Moisés, que veio 1.200 a 1.400, mais ou menos, anos antes de Jesus, ele veio nos trazer a noção de justiça. Então, Moisés é esse profeta, né, os primeiros chamados, ele, os profetas, os filósofos, os precursores do cristianismo, então, eles são os primeiros convocados
E ele traz essa visão de justiça, essa visão de o embrião ainda da família, traz os 10 mandamentos, que a lei divina são os 10 mandamentos de Moisés, não é? Tudo mais é uma lei civil. Depois, 1.300 mais ou menos, a 1.400 anos depois de Moisés, nós temos Jesus dizendo que além da justiça tem a lei do amor. Então, outro grupo grande de trabalhadores de Deus, né, da vinha do Senhor, vem para implantar essa nova fase. E o Espiritismo vem para reviver o cristianismo, mas trazer a noção de verdade, do conhecimento à luz da ciência, mas principalmente da prática do amor, de colocar o amor que Jesus ensinou em movimento, que é a caridade. Por isso que os espíritas verdadeiros são os obreiros da última hora, os trabalhadores da última hora. É por essa razão. Mas quem são esses espíritas, os trabalhadores da última hora? Senão muitos deles, aqueles que estavam lá no começo também, e que chegam agora mais preparados. No texto anterior, nós vimos que os primeiros que foram chamados para o trabalho na vinha, eles tinham que fazer as bases da obra, e que os trabalhadores da última hora, são os espíritas, têm que colocar o telhado, a cumeira, né? Mais do que o telhado, é realmente o acabamento final. Aí a questão é, estaremos nós, os trabalhadores espíritas da atualidade, à altura da missão que nos é confiada? Teremos aproveitado todas as oportunidades que surgirem em nossa vida de sermos úteis? Então, vamos ver o que os espíritos falam sobre a missão dos espíritas. É um texto voltado para os espíritas. Esse capítulo, os trabalhadores da última hora, ele é todo voltado para os espíritas. Então, vamos lá. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos, né, aqueles que são convocados na atualidade, novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Então, é esse princípio da doutrina espírita que é de tão difícil aceitação, não é nem compreensão, mas aceitação pelos orgulhosos, pelas pessoas que têm grandes posses materiais, sem dificuldade, posições sociais, de aceitar que numa outra vida, independentemente de expiação ou não, por experiência mesmo, ele pode vir numa condição subalterna. Difícil para ele, né? Principalmente se ele é uma pessoa que, quando estava numa posição de mando, né, ele subjugou aqueles que com ele partilhavam o trabalho, partilhavam tarefas, religião, missões, enfim, né? Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças.
No Pentecostes havia uma festa em Jerusalém, e os discípulos estavam reunidos, todos estavam lá, e muitas pessoas de vários locais, de vários países, judeus de vários países e de outras raças iam para essa festa. E os apóstolos de Jesus começaram a falar do Evangelho de Jesus, mas cada pessoa falava uma língua diferente. E, de repente, línguas de fogo começaram sobre a cabeça dos apóstolos, e eles começaram a falar. Cada coisa que eles falavam era entendida na língua de quem os estava ouvindo, né? A língua mãe daquele que estava ouvindo. Então, ele diz a mesma coisa, que é o novo Pentecostes, né? As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Veja que ele usa a palavra verdadeiros, porque muito provavelmente há uma parte considerável que vem para a doutrina espírita, mas que vem para se beneficiar dela apenas, não é? Mas que vem para se beneficiar dela apenas. Boa noite, Jonatas. Boa noite, amigos. Boa noite, mãe. Boa noite, filho. Então, eles vêm para ser aquela pessoa que vai ser consolado no centro espírita, que vai tomar passe, que vai assistir palestra, não é? Mas que quando ele ou quer participar das reuniões mediúnicas apenas para se comunicar com os espíritos, não é? Perguntar coisas para os espíritos, ser atendido nas suas necessidades. Então, ainda é uma relação com o espiritismo de muita troca e pouca doação, né? Então, esses aí são os espíritas imperfeitos. Eles estão em busca de solucionar seus próprios problemas. Então, é o interesse pessoal que os leva para a religião, né? Mas os verdadeiros adeptos, não. Eles sacrificam à religião o seu tempo, as suas posses materiais, né? Sua saúde. É isso? Então, eles dizem assim, ó verdadeiros adeptos, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora, aquilo que eu falei, né? Que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos. Lembra da aposentadoria, que ninguém consegue se aposentar, a maioria tem grande dificuldade de se aposentar, né? Porque vai se aposentar e vai ganhar menos, não é? Mas já deu para o mundo de César tanto. E se a pessoa tem bastante dinheiro, né? E aí que é mais difícil ainda de largar um trabalho assim, né? Então, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Então, tem companheiros espíritas que precisam sair de férias 3, 4 vezes no ano. Não é? E cada vez que a gente sai, que a gente viaja, que não é a trabalho do espiritismo, que é de férias mesmo, a gente sai para se distrair, né? Olha só, nós já somos almas muito distraídas, e ainda sai para distrair, né? Então, quando nós saímos para nos distrair, a pessoa fica 10 dias, 15 fora. Quando volta, ela demora para se conectar. Nós sabemos disso. Até na casa dela mesmo, voltar para a rotina. No centro espírita,
já é mais penoso, já é mais custoso, já fica com preguiça de voltar para a reunião. Imagina se ela começa a ter um hábito de viajar 3, 4 vezes. Não estou dizendo viagem de negócio, de necessidade, mas nós temos que pensar, sabe? Se nós viemos para isso, né? O que nós viemos fazer na Terra? Então, ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente, falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus. Porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Sabia que, às vezes, mesmo no meio religioso, a maneira como nós pregamos a prática da caridade, a importância dessa abnegação, isso mesmo que eu estava acabando de falar agora, né? Ter cuidado com o excesso de horas vazias, excesso de férias, excesso de sair pelo mundo. Quando nós começamos a falar isso, muitas pessoas não querem ouvir a nossa voz. Não é? E quantas vezes nós podemos ser ridicularizados, né? Pregareis o desinteresse aos avaros. Como é que tu vai falar com o avarento que ele precisa se desapegar? A abstinência aos dissolutos. A mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Porque a pessoa que está pregando, ela não vai saber com quem que ela está falando especificamente, não é? Aí o Espírito diz assim, ó, palavras perdidas eu sei, mas não importa. Faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade, em face dos mundos disseminados pelo infinito. Então, os homens, nós, quando nós olhamos para a Terra, e nós olhamos para o universo, olhamos para o sistema solar, que é uma pequena poeira no universo, nós vamos vendo o quanto nós somos inferiores e o quanto nós temos que ter consciência dessa nossa pequenez, né? Ele diz assim, ó, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Então, a injustiça é essa sociedade que não consegue compreender que não precisa de nenhum sistema de governo para que cada um possa dividir o que é seu. Precisa ser o sistema tal qual para eu dividir o que é meu? Absolutamente não, né? Então, a injustiça existe por causa do egoísmo dos homens. E a iniquidade, né? A equidade é os diferentes sendo tratado de forma desigual, porque são diferentes, não é? É isso? Nós não podemos pegar pessoas que estão em patamares de entendimento ou que estão numa condição física desigual e tratar igual, porque aí é injusto. Uma mulher que esteja grávida, que vai para a fila de um banco, ela está numa posição, não é? Diferente. Ela é diferente
de um homem forte que está lá, ou de uma outra mulher que esteja lá, não é? Na mesma fila. Então, ela tem que ter preferência. Ah, mas aí está tratando desigual. Sim, mas estamos tratando com desigualdades diferentes, para que haja a equidade. Certo? É isso. Quando estão todos no mesmo patamar, aí, equidade. A iniquidade é quando estão todos no mesmo patamar e você trata um de um jeito, outro de outro, porque você gosta mais da cara de um do que da cara do outro, né? Aí é ser iníquo, né? Ide e proscrever. Proscrever é apagar, né? É meio que destruir mesmo. E proscrever esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. O que é cultuar um bezerro de ouro? É nós criarmos para nós ídolos de pedra, ídolos de pés de barro. Quais são os ídolos da atualidade? Não é? Vamos parar para pensar. Os jovens com seus ídolos, que não têm nenhuma condição de cuidarem nem de si próprios, endeusando músicas de péssimo gosto, de péssimo calão, que não é arte, jamais. Mas eles se tornam celebridades porque eles falam a uma sexualidade perturbada, né? E se tornam ídolos. E aí eles começam a dar conselhos, não é? Então, são esses bezerros de ouro da atualidade. Cheio de dinheiro, cheio de coisa, mas quando abrem a boca, dá pena. Então, nos colocarmos firmes contra tudo isso. Firmes. E nós estamos vivendo esse momento mais do que nunca. Né? Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas soltarão e falareis como nenhum orador fala. Por isso que não precisa ter preocupação, né? De fazer oração, de ler o evangelho. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens, que, grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, porque Tomé quis ver as chagas de Jesus, tocar, né? Credes sem fazerdes questão de ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã, aos primeiros raios do sol nascente. Os grandes batalhões dos incrédulos, daqueles que não têm fé. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti, então, cheios de coragem. Então, vocês vejam que não é para qualquer espírita. Tem que ter grande determinação. Tem que ter certeza absoluta
de o que desejamos, de o que precisa ser feito, qual é a nossa missão, qual é a nossa tarefa, né? Cheios de coragem para remover essas montanhas de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Nós ainda não ultrapassamos esse momento de iniquidade, porque está ao nosso redor 24 horas por dia ainda. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas, e aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos, ou seja, o mundo espiritual e o mundo material. E depois, levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão. Então, quantas vezes, né, nós encontramos, às vezes, companheiros religiosos que não querem ouvir a nossa palavra, porque eles se acham grandes demais. Eles pensam que não há nada para ouvir, né? De um companheiro mais simples, de um companheiro que aparentemente não tenha nada para trazer, ou de um companheiro que seja diferente, né? Que traga ideias novas. Então, aos grandes que a desprezarão. Esse grande aqui não é só os ricos, nós somos os orgulhosos, eles estão em todos os lugares. Estão dentro do centro espírita, estão dentro das igrejas, e estão nas empresas, eles estão dentro das famílias. Os grandes, aqueles que se acham melhores, porque tem um cargo no centro espírita, porque dirige um grupo. Então, se julgam donos. Aos eruditos que exigirão provas. Erudito é aquelas pessoas intelectuais, não é? Aqueles cheios de faculdade, cheios de mestrado, cheios de doutorado. Cientista. A ciência. Aos pequenos e simples, que a aceitarão. Gente, como isso é verdade. Como isso é verdade. Vou dizer para vocês. Eu já transitei no meio, e transito ainda, de várias classes, de religiosos mesmo, de espíritas. E nada se compara a você estar entre os simples, entre os pequenos, sabe? Porque, principalmente, entre os mártires do trabalho desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Entre eles. Ide. Eu, quando eu estou assim, muitas vezes entristecida, com alguns nãos que a gente recebe, né, da vida, assim, eu procuro bem rápido aqueles que, né, os mais simples, as pessoas que estão conosco no dia a dia, na nossa obra, e logo eu fico bem, né? Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levais. É incrível, uma palavra que a gente fala, às vezes eles querem conversar conosco 10 minutos, e às vezes nós chegamos com pressa na casa espírita, né? Porque temos coisas a fazer e não nos colocamos nessa posição, né? E tudo que eles querem é uma conversa. A santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Eu acho isso tão lindo. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera. Arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa
que ele vos confiou. Agora vem uma advertência muito importante, muito forte. Mas atenção, entre os chamados para o espiritismo, lembra? Muitos chamados, poucos os escolhidos, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho, ou seja, qual é a minha missão, qual é a minha tarefa, a quem eu sirvo, que muitas vezes nós nos frustramos com companheiros espíritas, mas precisamos lembrar que nós não servimos a eles, nós servimos ao Cristo. Então, reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Não é? Pergunta: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Essa resposta é muito bela. Reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos. Então, não é escolhido porque é privilegiado, é aquele que serve mais, aquele que segue a lei. E ele, Deus, né, lhes dará a vitória. Mas ele, Deus, destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Quantos espíritas, dirigentes, né, muitos cardeais reencarnados, bispos arrogantes, dominicanos, quantos reencarnaram no movimento espírita? E não perderam aquela postura de pregadores, aqueles que gostam de pregar. Os dominicanos são chamados pregadores, né? Então, observemos para que não sejamos nós esses, né? Erasto, anjo da guarda do médium, Paris, 1863. Então, Erasto estava dando aí uma lição, né, para o seu próprio pupilo, né? Então, no nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre os obreiros do Senhor, tá bom? Próximo tema, ele é um texto do Espírito de Verdade, ó. E a Federação Espírita Brasileira, de tempos em tempos, ela imprime esse texto, espalha esse texto pelo Brasil, né? Mais que ela pode. Alguém vai falar alguma coisa? Esse texto está em que livro? Evangelho? É o Evangelho segundo o Espiritismo que nós estávamos estudando. Capítulo que é? 20. Os trabalhadores da última hora. Nós estamos estudando na sequência, né? Então, agora o penúltimo. Esse texto do Erasto é belíssimo, né? Esse texto é belíssimo, né? Maravilhoso. E o próximo é mais belo ainda, que o próximo é do Espírito da Verdade. Então, amanhã você vai estar em Londrina, né, meu Mas eu filho? vou estar vendo, vou estar ligado ainda. Você vai estar ligado, se Deus quiser. Bom, agora, deixa eu só ver se eu estou compartilhando.
Deixa eu compartilhar aqui. Entrou, né? Uma tela grandinha aí. Certo? Hein? Entrou o slide? Entrou. Trouxe. Obrigada. Entrou. Uhum. Então, nós estávamos falando sobre o dom da fé, não é? E que, para que o dom da fé se manifeste, nós precisamos o quê? Encontrar Deus. Para encontrar Deus, é que nós vamos encontrar Deus, né? Para encontrar Deus, tem um pré-requisito que é fundamental. Nós estávamos falando há pouco, no texto lá sobre a missão dos espíritas, e nós vimos que para pregar o evangelho é preciso humildade. Eu acho que tem alguém aí que está com o microfone ligado. Presta atenção aí para desligar, tá? Que está dando interferência. Então, não é possível encontrar Deus sem ter conseguido, pelo menos, subir nessa plataforma da humildade. Desejar, cada dia, ter um comportamento adequado no meio onde vive, né? Porque o orgulhoso, ele não vai suportar críticas. E o trabalhador do Senhor da Vinha, ele vai pregar para todos os tipos de solos. Ele vai sofrer ironias, sarcasmo, né? Está lá no Evangelho, não é? As pessoas vão debochar, vai chegar nos locais, vai ser desprezado no sentido de que vão prezar menos a sua capacidade, não é? Chega num ambiente, não encontra um companheiro que permita, às vezes, dizer uma palavra, né? Nós vamos ver Paulo de Tarso, quando ele adentrou para a igreja, ele não conseguia pregar, e ele era um pregador, né? Mas é porque ele precisava daquele tempo para desenvolver humildade, né? Então, existe uma trajetória que nós precisamos caminhar, fazer essa trajetória, né? É um caminho, um trajeto, para podermos chegar até esse ponto em que possamos estar lúcidos e humildes, para fazermos a escolha correta, conscientes do ambiente onde estamos, né? Então, para isso, nós vamos ter que conhecer que nós não somos seres que estamos prontos. A nossa humanidade não está concluída. Porque a nossa consciência, o nosso despertamento, ele praticamente não existe ainda. Nós vivemos... O que é a consciência, se não um estado de presença? Um estado de atenção muito grande e que forme em nós memória. Se nós não fizermos memória de uma situação, nós não estávamos conscientes naquele momento. Então, eu vou perguntar uma coisa aí para vocês. Neste momento, são 20 horas e 11 minutos, certo?
do dia que é hoje, 10 de julho, certo? De 2023. Nesse momento, onde nós estamos? Nesse exato momento. Já pararam para olhar? Já olharam em volta, quem que está perto de vocês, como que vocês estão, que roupa que está sentado, está deitado, não é? Como que está se sentindo, já teve consciência desse momento? Aí eu vou perguntar para vocês, há 3 dias atrás, hoje é dia 10, então no dia 7, às 15h10, onde vocês estavam? Quem lembra? Exatamente nesse momento. Se alguém lembrar, fala. Ninguém lembra? Se não lembra onde estava, não precisa nem perguntar qual a roupa, o que estava sentindo, o que estava pensando. Pode ser que há 3 dias, às 15h10, nós estivéssemos preocupadíssimos com alguma coisa. Mas qual coisa? Naquele momento, aquilo parecia tão grave, ansiosos para terminar uma coisa ou outra. Mas nós não estávamos presentificados, porque não fizemos memória. Certo? Não fizemos memória. Quem lembra da sua primeira professora primária? Quem lembra? Por favor, não é possível que não lembra. A primeira professora. Eu lembro. Você lembra? Lembro. Lembra do nome dela? Lembro. Ela chamava Isaura e era japonesa. Beleza, agora eu vou te perguntar uma coisa. Você estudou até que ano? Eu estudei só até a 4ª série. Você lembra o nome da tua professora da 4ª série? Lembro. Minha. Ela era de Birigui, solteira. Ela era de Birigui, solteira, e era daquelas professoras que se formavam e vinham para a cidade e ficavam todas morando numa pensão. E ela morava na pensão. Ou seja, com relação às suas professoras, você tem uma consciência desperta, porque você fez memória. Você sabe o nome do dono da venda da esquina? Tinha alguma venda? Você ia comprar alguma coisa em algum lugar na infância? Lembro. Era eu que ia comprar. Ah, que legal! Agora Ele chamava Manuel. Ai, meu Deus, que maravilha! O Consciência popular Mané. Todo mundo chamava ele de Mané. Mané. Era Mané, que o povo chamava ele, mas era Manuel. Eu lembro da esposa dele, dos filhos dele, pequeno, lembro de tudo. Isso chama-se consciência desperta. Por quê? Porque você fez memória. Nos momentos que você estava com ele, o geralzão você lembra. Né? Então, agora, se eu for descer a mais detalhes, você já não vai lembrar. Né? Pode ser que você não. já não vai lembrar. Então, agora eu vou perguntar para a Julie, Daniela, minha filha. Julie, você lembra da sua primeira professora? Aquela lá, a primeira professora que você teve na sua vida. Você lembra dela? Não, só lembro que eu estudei no Branca de Neve. Só lembra que estudou no Branco de Neve. Malvina, com 70 anos, lembra? Sabe nome, onde que era. Eu estava ouvindo aqui, eu falei, caraca! Né? Eu estou com o celular do Jonathan aqui porque eu estava dando microfonia, aí eu saí. Deixa eu te falar. Você lembra, por exemplo,
Da quinta série, quem era a sua professora? Mãe, eu não lembro o que eu comi anteontem. Imagine o professor do passado. Ô, Sabe Júlio, como que você não lembra que você almoçou, você vai lembrar coisa de não Ai, é? meu Deus. Então, o que que ocorre? Isso se chama consciência de sono, mecanicidade. É quando nós estamos numa situação de forma mecânica. Nós passamos por aquela situação sem que ela passe por nós. Nós interagimos, porém, o ser consciente, o espírito não estava ali. Mas, Malvina, eu vou te perguntar uma coisa. Alguma vez tu deixou o óculos num lugar, depois foi procurar e não achou? Não lembrava onde tinha deixado? Ah, isso acontece muito. Muito. Porque na hora que nós deixamos, tira o óculos, põe, é na mecanicidade. Então, não há presença do espírito, é só o corpo que está ali. Chama-se consciência de sono. Então, na consciência de sono, há uma profunda influência da matéria. A matéria domina completamente quando nós estamos nesse estado de consciência de sono. Se eu perguntar para vocês o que, que nós estudamos especificamente, vamos colocar aqui, há 4 semanas, numa terça-feira, qual foi o assunto específico? Ninguém vai lembrar. Não Nós vamos ter lembra. que voltar lá, ter que rever, né? Quantas vezes forem necessárias para que a nossa consciência vá despertando com relação àquilo. É muito importante saber que existe a mecanicidade, que existe a influência da matéria e que ela é muito grande sobre nós. Certo? Mas essa consciência de sono, essa mecanicidade, isso aqui é a nossa relação com os nossos instintos. No período em que a nossa única preocupação era sobreviver e nos preservarmos. Então, todas as nossas, todos os nossos movimentos sobre a Terra eram mecânicos. Era de correr, vai atrás da comida, come, 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 sabe que precisa comer, mas nem se dá conta do que está comendo. Como a Júlia falou, não lembro nem o que eu almocei. Porque quando ela estava almoçando, ela não estava lúcida. Provavelmente, quantos, né, no celular e comendo, né? Então, a consciência de sono, ela está vinculada a essa faixa do orgulho e do egoísmo. Quando nós estamos trabalhando ainda com poder e posse, porque orgulho é poder, egoísmo é posse, são bens. Quanto menos nós nos lembrarmos, certo? Mais mecânicos nós estamos. Então, eu sempre falo para os meus filhos, se você aprendeu a fazer, quando nós estamos aprendendo a fazer algo, nós estamos utilizando um cérebro nosso, racional, e nós precisamos ficar prestando atenção para aprender a fazer aquilo, né? Então, nós temos um nível X de consciência, porque nós temos uma atenção voltada para aquilo. Então, nós nos lembramos, por exemplo, se perguntar para a Júlia, quando ela foi na aula de bolo, de confeito, disso, daquilo, especificar, é provável que ela se lembre da receita, como que faz, né? Como que faz, por exemplo, para chegar no ponto ali adequado daquele recheio, ela lembra o dia que ela aprendeu, quem explicou, não sei o quê. Porque ela fez uma consciência lúcida com relação a isso. Mas nós temos que ter muito cuidado para não colocar aquilo que nós temos lúcido no sistema de mecanicidade, quando nós vamos repetir o que nós estamos fazendo. Porque aí nós começamos a fazer mal. Nós começamos a fazer usando o nosso cérebro
animal e não o nosso cérebro humano. Tudo que formos fazer, seja feito com amor. Com amor significa, gente, com presença. Então, claro que precisa de cérebro para isso, né? Conforme nós vamos ficando mais idosos, vai ocorrendo uma coisa com a nossa mediunidade. Vai acontecendo. O princípio inteligente, ele fica menos tempo presentificado no corpo. Então, menos consciência lúcida, certo? A questão toda é que os nossos níveis de consciência, eles também sofrem uma evolução no seu aprimoramento moral, não é? Se o ser ele viveu mais tempo na consciência lúcida, desperta, é uma vida moral equilibrada, não esse moralismo do mundo, porque o mundo encara a moral como as relações humanas de conjugalidade, né? Mas é viver de acordo com a lei, né? Viver pelo amor, como nós vimos no texto do livro Vinha de Luz, né? Que nós estamos estudando, que primeira epístola de Pedro, ele nos chama para que nos amemos ardentemente uns aos outros. Não é? É nos amarmos de forma ardente. E, como diz, né? Como ele diz na sua epístola, esse amor ardente, quando Emmanuel vai analisar, ele é visto de uma forma pejorativa, mas não é. É amar. Quando nós amamos, nós lembramos. Então, essa consciência de sono mecânica que nós fazemos ali, ela está vinculada a essa influência imensa da matéria. Por isso que quando o espírito não está na matéria, que a matéria começa a agir sozinha, às vezes eu falo, a gente aprende a fazer um arroz, aí acaba fazendo, você termina de fazer, você não lembra como que você fez, nem como que você começou. Porque a matéria fez sozinha, né? Então, o orgulho e o egoísmo estão muito próximos dessa consciência aí de sono, né? Temos que, ao máximo, nós temos que prestar quanto possível atenção para que saiamos da mecanicidade, principalmente do ponto de vista moral. Eu vou ver aqui a questão 917 do Livro dos Espíritos, né? Então, nessa questão, Allan Kardec pergunta como que é possível destruir o egoísmo. Como, né? Ele pergunta assim, ó, qual o meio de destruir-se o egoísmo? Deixa eu só virar aqui no retrato para eu poder ler para vocês. Mais fácil. Está lá nas leis morais, tá bom? Então, ele diz assim, ó, de todas as imperfeições humanas,
O egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem ainda muito próximo da sua origem, lembra que eu falei sobrevivência e preservação? Não pôde libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre, ou seja, entretenimento, né, as distrações, tudo concorre para o egoísmo, né? Suas leis, as nossas leis, sua organização social, sua educação, tudo concorre para você, querer para você, né? Tudo é concorrência, tudo é competição, não é? O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante. Lembra da vida moral, né? Conforme nós vamos vivendo numa consciência moral superior, o egoísmo vai diminuindo naturalmente, não é? Virou de novo. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material, e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais e as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade, né, daquilo que significa berço e túmulo. A personalidade é, vamos dizer assim, a Márcia Pini com CPF, a Malvina com o CPF dele, essa pessoa, essa persona, né? Então, tem pessoas que essa personalidade, ele é, por exemplo, um dono, sei lá do que, né? De uma empresa muito poderosa, então, ele gosta disso, né? Isso faz andar ereto, não é? Um político. Então, deixa eu ver aqui. Ora, Um título de nobreza, por exemplo. E um título de nobreza. Então, ora, o espiritismo bem compreendido, porque tem muito espírita arrogante, orgulhoso, né? Repito, espíritas que têm um apego ao cargo dentro do centro espírita, né? Que não deixa ninguém fazer o trabalho que ele faz. Então, mostra as coisas. Então, o espiritismo bem compreendido mostra as coisas da imensidade, destruindo essa importância, ou pelo menos. Eu pulei aqui. O espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade, destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva, notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ele levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Sirva de base às instituições sociais, às relações legais de povo a povo e de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade, e cada um pensará menos na sua pessoa. Assim veja que outros nela pensam. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual extravasamento de egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade
em proveito dos outros, que de ordinário nada lhe agradecem. Principalmente para os que possuem essa virtude, é que o reino dos céus se acha aberto. A esses, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos. Pois em verdade vos digo que no dia da justiça será posto de lado e sofrerá pelo abandono em que se há de ver todo aquele que em si somente houver pensado. Penelon. Então, para encontrar Deus, é fundamental combater o egoísmo, né? Como? Pela luta contra os maus hábitos, as nossas imperfeições, pelo sofrimento. Muitas vezes, a pessoa não vai de jeito nenhum, né? Tem uma encarnação, 2, 3, 10, e ela está sempre derrapando, sempre ali, né? Sempre com orgulho, sempre com egoísmo, não consegue avançar, simplesmente pelo conhecimento da lei. Então, a vida tem um método de evolução chamado sofrimento. O outro é o conhecimento, que seria o ideal, né? O sofrimento desperta a criatura. Não tem coisa melhor para despertar do que uma doença, não é? A perda de um ente querido. Desperta. A perda de um emprego, a pessoa perde aquele cargo que ela tinha, um político que não consegue mais se eleger, uma empresa que vai à falência, não é? Então, quando chega o sofrimento, o homem entra num nível de consciência muito importante, que é chamada consciência de culpa. É quando nós entramos na faixa do arrependimento. Bem? Então, o arrependimento, ele é muito necessário. Arrepender significa pender para o outro lado, mas não é ficar preso no remorso. Bom? Então, vejam que para encontrar Deus, nós vamos ter que destruir isso aqui, ó, orgulho e egoísmo. Enquanto nós não fizermos isso, nós não vamos, a nossa fé será sempre vacilante, né? Sempre aquela fé sem obras, uma fé morta, né? Então é isso, meus queridos. Tudo bem? Tudo. Então, quem poderia fazer a nossa oração? Pedir para a Júlia. Você faz a oração, Júlia? Acho que ela não está ouvindo, né, mãe? Ah, porque você pode fazer, Jonatas? Posso sim. Claro que posso. Então faz, filho. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer por mais um momento juntos, por mais esse estudo maravilhoso de grande esclarecimento, de grande aprendizado e de reflexões. Senhor Jesus, Mestre de infinito amor e de bondade, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, misericordioso, benfeitores espirituais de nossos lares que nos acompanham, te agradecemos, Senhor, por mais uma semana que se inicia, por mais um dia encarnado em nossos corpos, pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade de ajudar o próximo, pela oportunidade no trabalho, pela oportunidade de podermos aprender, Senhor. Pedimos também a proteção para os nossos irmãos desamparados, aqueles que se encontram nas ruas, que se encontram nos hospitais, nos leitos de UTI, que tanto necessitam
do bem mais precioso, Senhor, a saúde. Leve até a eles a esperança, o consolo, a fé no futuro em dias melhores. Abençoe também os nossos familiares, os nossos amigos. Abençoe também os que não puderem estar conosco neste estudo. Que ao repousarmos, o Senhor esteja conosco em segurança, nos guiando, nos protegendo. Ao tio Eliseu, que fará a viagem, possa ir com segurança. E a cada um que aqui se encontra, abençoe suas vidas. Fica conosco, que amanhã estejamos novamente reunidos para aprendermos. Hoje, agora e sempre, graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Jesus nos abençoe.